Nesse vídeo nós vamos ver o que teria acontecido se a Kuina ainda hoje estivesse viva no mundo de One Piece. Será que ela seria mais forte que o Zoro? Como se daria a relação entre os dois? Vamos ver também se a Gomu Gomu no Mi é uma paramécia especial, assim como a Mochi Mochi no Mi, porque assim como as Logias, o Luffy tem imunidade a ataques físicos. E por último nós vamos ver o porquê o Roger escolheu o Garp e não o Rayleigh para criar o Ace. Quais as suas motivações para isso? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, mais uma vez aqui para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Eu vou começar a postar perguntas individuais desses vídeos do Sogeking Responde em um outro canal, fazendo uma capa específica para o tema específico, para a pessoa já chegar e encontrar aquilo que ela quer ver. Eu recomendo que vocês já se inscrevam no outro canal, que eu vou deixar o link dele no card aqui em cima para vocês receberem os vídeos quando eles saírem. Agora já aproveita para já deixar aquele likezão e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana a gente tem vídeo novo sobre o One Piece aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lauzito perguntou: você acha que o Garp ainda vai mostrar um feito impressionante mesmo depois de velho? Ele é um personagem absurdo de tão forte, mas o Oda não aproveita tanto isso. O Oda não aproveita tanto o Garp porque sua época como a principal força da marinha já passou, onde ele enfrentava ali os maiores piratas que já existiram no mundo de One Piece. Enfrentava o Roger, o Barba Branca, o Shebek. Essa época já passou. Atualmente ele tá velho e tem que deixar para a nova geração enfrentar os problemas da pirataria atuais. A nova geração são os novos almirantes e o almirante de frota. Eu vejo que o Garp ainda tá na ativa porque ele pode ter um papel muito importante depois de uma possível guerra final, onde ele reorganize ou reestruture a marinha com a visão de justiça dele, tornando essa organização um lugar mais justo que trabalhe em prol da população de todas as ilhas do mundo de One Piece. Mas se nós formos dar uma viajada, pode ser que tenha uma batalha final ali do Akainu contra o Sabo, e quando o Akainu esteja vencendo e iria matar o Sabo, o Garp aparece lá e dá um socão nele e se junta ao Sabo nessa batalha para derrotar o Akainu. Assim como ele não fez quando foi a vez do Ace, ele não se meteu e deixou o Ace ser executado. Então, dando essa viajada, poderia ser que no final ele ajudaria o Sabo, que tem os poderes da Mera Mera no Mi e faz ele lembrar do Ace, além do fato dele também ser irmão do Ace, e tudo isso faria com que o Garp ajudasse ele numa possível batalha final contra o Akainu. Mas isso é só uma viajada. Gustavo Matos perguntou: você acha que o despertar da Gura Gura no Mi pode ser o poder de tremer o mundo? Já que o poder dessa Akuma no Mi pode fazer uma ilha tremer e até mesmo destruí-la. Faria sentido que o despertar dela fosse em escala global, e não deixaria de seguir a lógica do despertar das paramécias. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, na verdade deixaria de seguir a lógica das paramécias apresentadas até agora, sim. Porque se fosse seguir essa lógica, o Barba Branca teria que transformar as coisas ao seu redor em terremoto. Não que ele faria as coisas tremer com o terremoto, elas tremerem por si só, não é isso. Ele teria que fazer as coisas realmente se transformarem em terremotos, e eu acredito que ele não faria isso. Então o despertar dele teria que ser outra coisa. E outro ponto que você não se atentou é que a Akuma no Mi do Barba Branca, a Gura Gura no Mi, ela já dá o poder para ele de destruir o mundo inteiro. Ele consegue afetar o mundo inteiro se ele quiser com os seus terremotos. Durante a própria guerra, chega um marinheiro lá para Tsuru e fala para ela se esconder, para ela deixar a batalha com eles. E ela fala que nem que ela se escondesse nos confins do mundo, ela poderia se manter segura, porque o Barba Branca poderia destruir o mundo inteiro se ele quisesse. Então a Akuma no Mi dele já afeta sim o mundo inteiro, não só uma ilha. Mas ele também pode afundar uma ilha se ele quiser. Então o despertar da Akuma no Mi, que eu acredito que seja o do Barba Branca, é o que ele já utiliza.
que é aquele fato dele meio que rachar o espaço em volta dele. Quando ele dá um socão assim de lado e racha, eu acho que aquilo ali já é o despertar. Ou então quando ele coloca a mão assim no espaço e quebra, eu acho que aquilo ali também já é o despertar dele, que ele utiliza. Porque normalmente quando ele utiliza o poder dos seus terremotos, ele meio que cria uma esfera em volta do seu braço, uma esfera branca, ou então na ponta da sua espada, ou nos seus próprios pés. Ele cria isso para lançar terremotos também. E quando ele quebra o espaço, é uma coisa totalmente diferente. Então eu acredito que possa ser o despertar dele. O despertar dele eu acredito que possa ser isso. Agora, se vocês têm outras ideias, comenta aqui embaixo que eu quero saber e posso até trazer um vídeo sobre isso. Melik Black perguntou: você acha que se os almirantes e a tripulação do Barba Negra não tivessem parado a Guerra dos Melhores, o Shanks daria conta dos dois? Eu acredito fortemente que sim. Primeiramente, se a gente for levar em conta que esse é um anime shounen, a gente sabe que os inimigos posteriores sempre são mais fortes ou mais difíceis de se lidar do que os anteriores. E agora o Luffy tá lidando com o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo de One Piece. Os seus inimigos posteriores têm que ser mais fortes que ele, ou então mais difíceis de se lidar. No caso, a força ou o nível de poder de um personagem não requer ou não quer dizer só a sua força física e a sua resistência. Pode ser também uso de Akumas no Mi e uso dos Hakis. Uso de Akumas no Mi no caso do Teach e uso dos Hakis no caso do Shanks. E aonde é que eu quero chegar com isso? Que depois do Kaido ainda vai ter o Teach e talvez o Shanks pro Luffy enfrentar. E isso diz muito sobre o seu poder. Mas também ele tem o feito de ter parado o Kaido de ir para a Guerra de Wano. E também já foi dito que o seu bando é o bando mais equilibrado. Pode ser em força e em recompensa também. Agora imaginem que o Shanks tem um bando que os seus membros são tão fortes quanto ele. Com certeza ele conseguiria lidar com os piratas e com a marinha na Guerra dos Melhores. Ele não blefou lá, ele disse que quem quisesse continuar lutando, que ele enfrentaria. Então eu acredito que ele realmente tem forças e o seu bando também para ter enfrentado todo mundo ali. Inclusive, eles já tinham parado o Kaido antes. Isso mostra muito do poder do Shanks e do seu bando. Bluey perguntou: você acha que os Mugiwara já passaram pelo All Blue? Eu acho que sim, pois no conceito do anime é onde os 4 mares se encontram, e este lugar pode ser a Montanha Reversa, pois ele tem 4 caminhos para ir para a Grand Line, sendo um para cada mar. Então, tecnicamente, o topo da Montanha Reversa é onde se conectam os 4 mares, assim sendo o All Blue. Manda salve. Um salve pra você, mano, e seguindo a sua teoria, significa então que o Sanji já realizou o sonho dele antes mesmo do Luffy se tornar o rei dos piratas? Eu acredito que não. Por mais que o que você tenha falado seja realmente correto, e a Reverse Montanha seja o local onde reúne ali os 4 mares da Grand Line, ela ainda não é um mar propriamente dito, é só um local onde as pessoas se reúnem e caem na Grand Line para iniciar a sua aventura. O All Blue é um mar dos sonhos, onde se encontra uma diversidade enorme de peixes dos 4 grandes mares em um só lugar, onde o cozinheiro pode utilizar todos esses peixes como ingredientes para os seus pratos. E quando o All Blue realmente existir ou for encontrado, o Baratie com certeza vai estar lá, ele vai se mudar para esse local. E eu só acredito que esse mar realmente vai existir com a destruição da Red Line. E aí sim nós vamos ter a união ali dos 4 grandes mares e assim vai se criar o All Blue. William Freitas perguntou: sabemos bem pouco sobre as armaduras da Germa, mas você acha que o Sanji pode utilizar o seu ataque de fogo enquanto usa a armadura? E que tal o tão sonhado pelos fãs, o fogo azul sendo algo tecnológico ou não? Você acha possível? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, os trajes de batalha da Germa 66 foram feitos especificamente para cada um dos filhos do Judge, e a gente sabe que cada um deles tem uma habilidade especial, então o traje foi feito para reagir com essa habilidade. Um exemplo disso foi quando a Regiu utilizou sua habilidade para salvar o Luffy, quando ela sugou ali todo o veneno dele. Aparentemente o seu traje reagiu a essa ação como se ele estivesse dando um aumento de poder para ela ou um aumento de resistência.
O Jade também utilizou um chute parecido com o do Sanji, só que elétrico, na batalha entre eles dois. Então pode-se inferir que o traje do Sanji foi feito para reagir à habilidade especial dele, e por isso o Sanji possa utilizar o seu Double Jump sem danificar o traje. E por si só os trajes são meio que efetivos contra o fogo. Na verdade eles são resistentes contra o fogo, todos eles. Então por esse e pelo motivo anterior, o Sanji poderia sim utilizar o seu Double Jump com o seu traje que não aconteceria nada. Agora sobre o fogo azul, eu gostei da sua ideia de ser um fogo tecnológico. Eu gostaria de ver isso, mas eu acho que o Sanji tem ali a capacidade de fazer isso por si só se ele quiser, sem depender de traje. Matheus Fernandes perguntou: em Punk Hazard vimos o Law remover a substância que fazia aquelas crianças virarem gigantes. Ele poderia fazer alguma coisa parecida com os irmãos do Sanji, fazendo eles virarem pessoas normais com sentimentos? O que o Law estava fazendo lá em Punk Hazard era retirar o resto das substâncias dos organismos daquelas crianças, para que elas não morressem tão rápido, para que elas tivessem tempo para serem curadas. Ele não poderia reverter aquela gigantificação com a sua Akuma no Mi, e por isso que ele não fez. E por isso também que a Tashigi e o Smoker, juntamente com as crianças, foram até o Dr. Vegapunk para ver se ele conseguia alguma cura para elas, porque daquela forma elas acabariam morrendo e nem chegariam na idade adulta, e por isso que eles foram para lá. Já com os irmãos do Sanji não tem nada o que se fazer, porque a modificação genética foi no DNA de cada um deles. Tá escrito no código genético de cada um que eles têm que ser obedientes ao seu pai, assim como um robô ou um ciborgue. O Law não poderia fazer nada. A única coisa que poderia ter sido feita foi o que a mãe do Sanji fez, em tomar uma droga, e que só funcionou no Sanji, não funcionou nos outros. A gente não sabe o porquê não funcionou neles, funcionou só no Sanji. Se não fosse aquilo ali, se aquilo ali tivesse funcionado e pegado em todos eles, aí sim eles seriam salvos. Arthur Barbosa perguntou: lembra que em Alabasta o Zoro acaba caindo num poneglyph? Então em Alabasta tem duas armas? Ou aquilo era só a história de Alabasta? Aquele poneglyph que o Zoro, o Luffy e o Chopper encontram, que eles caem numa duna e encontram ele lá, aquele é um poneglyph filler que só tem no anime. O Oda não colocou ele no mangá e ele não faz parte da história principal até agora. Pode ser que no futuro o Oda diga: não, lá em Alabasta tem dois poneglyphs mesmo, só que até agora ele não disse, então é só um confirmado. E aquele que está lá em Alabasta conta aonde é que está a arma ancestral Pluton. O outro não faz parte da história principal. Edu Rindo perguntou: no último episódio de One Piece, o 967, o Oden escreveu uma mensagem no poneglyph de Skypiea. Então por que a marinha não escreve por cima dos poneglyphs para os piratas que entendem não entenderem os poneglyphs? Bem espertinho você, né? Querendo que a marinha engane os piratas, mas não é exatamente assim. O Oden não escreveu em cima de um poneglyph, ele escreveu com a linguagem antiga no ouro, colocando aquela mensagem do Roger: eu cheguei até aqui e vou liderar a passagem até o final, ou alguma coisa parecida com isso. Mas o Oden realmente conseguiria escrever uma mensagem em um poneglyph, ele sabe fazer isso. E nós chegamos no segundo porém do porquê a marinha não poderia fazer isso com os outros piratas. Porque essa escrita e leitura é uma coisa que é passada de pai para filho do primogênito da família Kozuki. Então só o Oden sabia, aí era para ele ensinar para o Momonosuke e para o Momonosuke ensinar para o seu primeiro filho. Então não é qualquer pessoa que sabe ler e escrever. O Oden só que sabia escrever, e a Robin sabe ler, mas não sabe escrever ou talhar nos poneglyphs. Eu acredito que seja mais ou menos isso que você tem que pensar. A escrita e a leitura em Wano pela família Kozuki é passado de pai para o primogênito. E isso não acontece, não pode sair para fora. A marinha não pode saber ou não sabe. E por isso ela não poderia enganar os piratas. Sejun Lip Yamada perguntou: uma fruta paramécia especial permite com que o seu usuário molde o seu corpo de acordo com as propriedades do material da fruta. Então podemos dizer que a Gomu Gomu no Mi pode ser uma paramécia especial?
Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a diferença de uma paramécia especial para uma paramécia normal é que o usuário da especial pode transformar e moldar o seu corpo no elemento que ele controla da maneira que ele quiser, muito parecido com o que as logias conseguem fazer. O Katakuri, por assim dizer, ele consegue fazer isso com a sua Mochi Mochi no Mi. Ele pode se transformar em um amontoado de mochi se ele quiser, ele pode tomar a forma como ele quiser no seu corpo, ele pode abrir buracos no seu corpo para os ataques inimigos passarem pelo seu corpo sem dar dano, mesmo que eles estejam utilizando Haki, e por isso que a sua paramécia é uma especial. Ele tem qualidades de logia, mas é um elemento de paramécia, não é um elemento da natureza. Por que que o Luffy ou a Gomu Gomu no Mi não é uma paramécia especial? Por mais que ela transforme o Luffy em um homem borracha, é um homem borracha. Não que o Luffy controle as propriedades da borracha, não que ele vá conseguir criar borracha, ou então moldar o seu corpo em borracha. O Luffy não pode abrir um buraco no seu peito para o ataque do inimigo passar por ele. Ele não pode fazer isso da mesma forma que o Katakuri faz. Então ele não pode moldar o seu corpo no elemento borracha. Ele só é um homem borracha. Entendeu mais ou menos aonde que eu quero chegar? E por mais que o Luffy, sendo um homem de borracha, ele seja meio que imune a ataques físicos normais, ele ainda é suscetível a ataques cortantes e perfurantes, coisa que o Katakuri não é. Se não tiver Haki, ele não vai tomar dano de nenhum tipo de golpe, sem exceção nenhuma. O Luffy não é assim. O Luffy não vai conseguir moldar o seu corpo e fazer com que os ataques passem por ele, ataques cortantes e perfurantes. E por isso que o Luffy não é, ou a Gomu Gomu no Mi não é uma paramécia especial, e sim a Mochi Mochi no Mi. Gustavo perguntou: você acha que se a Kuina tivesse viva, ela seria tão forte quanto o Zoro? Ou seria apenas um espadachim qualquer? E o Zoro seria mais fraco, já que com a morte dela ele evoluiu bastante? E ela estaria no bando dos Chapéus de Palha? Seria improvável ela fazer parte do bando dos Chapéus de Palhas. Para mim, eles seguiriam caminhos totalmente diferentes. Ela até poderia se tornar uma pirata, só que em outro bando pirata, e não nos Mugiwaras. Agora, o fato dela estar viva e dela evoluir como um espadachim tornaria ela uma das espadachins mais fortes de One Piece, e ela não seria uma pirata qualquer. Até porque aquela frase do pai dela de que ela não poderia se tornar a espadachim mais forte do mundo porque ela é mulher e porque à medida que ela crescesse os seus peitos tornariam ela mais lenta, isso não é totalmente verdade. Ele trouxe esse pensamento do país de Wano, que a gente não tem na sua maioria mulheres treinando com espadas, mas se tivesse, elas poderiam sim se tornar tão fortes quanto os homens. Da mesma forma, a Queen evoluiria bastante, mas ela teria que depender de muito esforço para isso, e assim ela se tornaria muito forte. E se ela tivesse viva, ela seria de grande ajuda para o Zoro, porque atualmente o Zoro está querendo chegar no patamar do Mihawk. O Mihawk tá aqui, o Zoro tá aqui, e o Zoro quer chegar aqui. Quando ele chegar aqui e vencer o Mihawk, acabou. Não tem mais para onde ele evoluir. Se a Kuina tivesse viva, eles estariam mais ou menos no mesmo patamar, depois de sair lá do dojo. Aí quando um evoluísse, o outro iria lá e passava. Aí depois, sucessivamente, eles iriam passando um ao outro sem ter limites. E eles se tornariam muito mais fortes juntos, com um querendo se tornar o maior espadachim do mundo e o outro também. Gabriel perguntou por que o Roger não deixou o Ace com o Rayleigh. Ele teria treinado melhor o Ace? Estaria o Ace vivo se tivesse sido treinado pelo Ray? Bom, mano, a resposta para isso aparentemente é bem simples. A partir do momento em que o Roger desfez o seu bando, seus membros ficaram livres para fazer tudo aquilo que eles quisessem. Eles não eram mais subordinados ao Roger. Eles não precisariam cumprir as ordens do seu antigo capitão. E é claro que cada um deles faria se o Roger pedisse, mas o Roger não pediria isso. Ele queria que seus membros fossem livres para ter aventuras sozinhos, para fundar seus bandos piratas ou até para se aposentar, como a maioria deles fizeram. Então, se o Roger pedisse para o Rayleigh para ele cuidar do Ace, ele cuidaria com todo o prazer. Mas essa não é uma responsabilidade que o Roger iria querer colocar nas mãos do seu vice-capitão.
E também tem o fato que ele queria que o Ace pudesse escolher o caminho que ele iria querer seguir depois de adulto. Se ele ficasse com o Rayleigh, inevitavelmente ele se tornaria um pirata, mas com Garp ele poderia escolher o caminho que ele iria querer seguir. Ele iria querer se tornar um pirata, assim como seu pai, e se tornar tão infame quanto ele, ou ele iria querer se tornar um marinheiro e fazer tudo aquilo ao contrário do que o seu pai fez. E ao invés de se tornar um pirata, ele iria se tornar alguém que prende piratas. Eu acredito que foi isso que o Roger pensou quando escolheu o Garp e não o Rayleigh. E na questão do treinamento eu acho que não mudaria muita coisa, porque o Rayleigh só ensinaria pra ele o básico, assim como ele ensinou pro Luffy. E ele falou pra gente também que a pessoa só evolui colocando a sua vida em risco em diversas batalhas. E o Ace teria que navegar pelos mares para colocar sua vida em risco para só assim evoluir muito mais os seus hakis. Assim como ele fez, ele saiu pro mar sem haki, mas acabou aprendendo ao longo da sua jornada. Então não mudaria muita coisa, só mudaria que ele saberia os princípios dos hakis antes de sair na sua aventura, mas para ele se tornar muito mais forte, assim como ele se tornou, ele teria que navegar pelos mares. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam que lá na comunidade já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. Não esqueçam também do outro canal que eu já criei e que eu vou deixar aqui, tá aparecendo aqui na tela para vocês. Já se inscrevam lá para sempre receber os novos vídeos de lá. Vão ser perguntas individuais que eu vou cortar desses vídeos aqui, vou postar lá com uma capa individual, então recomendo que vocês já se inscrevam lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se sim, já se inscreve aqui também se ainda não foi inscrito e já deixa aquele like que vai me ajudar bastante. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!